Olá pessoal, então primeira aula nossa gravada para vocês do segundo ano, né? Dando continuidade à nossa apostila, a nossa parte de espelhos, né? Estudo de espelhos, nós praticamente terminamos, pelo que eu me lembro, espelhos planos. Se ficou alguma coisinha a gente retoma depois e nós vamos agora para os espelhos esféricos, né? O que são os espelhos esféricos? São espelhos curvos, espelhos como se fosse uma esfera que você corta, e essa esfera toda prateada por dentro e por fora, certo? E por dentro você tem um espelho que a gente chama de côncavo, por fora um espelho que a gente chama de convexo, tá? Trouxe os espelhos aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó. Esse espelho aqui é o convexo, né? Ele é assim, tá vendo? Né? Voltado para fora, o espelho convexo. Este aqui é um espelho côncavo, não dá para ver bem a curvatura, mas a curvatura dele é para dentro, certo? Como se fosse esse daqui, ó. Aqui, ó. Né? Esse aqui é um pedacinho do espelho côncavo, tá vendo? Curvatura para dentro, côncavo, né? Côncavo é assim. Como você cava? Côncavo, assim, né? Certo? Essa parte da mão com a conchinha. Conchinha é o côncavo, tá bom? Beleza? Bom, nós vamos representar aqui os dois espelhos dessa forma, tá? O espelho côncavo e o espelho convexo. Veja que aqui os pelinhos representam a parte de trás do espelho, né? Então aqui não reflete luz, reflete aqui na frente. Esse então é o côncavo, esse daqui, tá? E esse outro é o convexo. Convexo, quem reflete luz é essa parte daqui, os pelinhos é a parte de trás. Esse aqui é o convexo, beleza? Bom, tanto um quanto o outro tem três elementos principais. Um ponto central, que a gente chama de vértice do espelho, por onde passa uma linha imaginária chamada eixo principal do espelho. O eixo principal do espelho está aqui, ó, né? Passando bem pelo meinho dele. Em cima desse eixo principal você tem o foco do espelho e o centro de curvatura do espelho. Tá bom? Centro de curvatura, o que é? Se nós prolongarmos o espelho, a gente forma uma circunferência. Esse centro de curvatura corresponde ao centro dessa circunferência. E o foco e o centro de curvatura têm a mesma distância, tanto para o côncavo quanto para o convexo, né? Então, de vértice até foco, a distância é igual de foco até centro de curvatura. De vértice até foco é igual de foco até centro de curvatura. Beleza? Muito bem. Um detalhe, né? Repare que o foco e o centro de curvatura do espelho côncavo ficam na frente do espelho. Então a gente fala que no espelho côncavo o foco e o centro de curvatura são reais. Já o foco e o centro de curvatura do convexo fica atrás do espelho. A gente fala que o foco e o centro de curvatura do convexo são virtuais. Ok? Bem, só que nós não vamos representar os espelhos assim exatamente, porque cada um faz uma curvatura diferente e o resultado disso são imagens diferentes para cada um, né? Porque é difícil você fixar um ângulo ou uma curvatura única para todos. Então nós vamos representar o espelho assim, ó. O côncavo vai ser assim, reto aqui, pelinhos para fora, né? Então representando esse espelho aqui de cima, o côncavo, dessa forma. O convexo, cuja parte que reflete a luz é essa, pelinhos para dentro, reto, mas também reto aqui. Aí não tem problema com relação à variação da curvatura e funciona bem para a gente fazer o estudo geométrico desses espelhos, beleza? Tanto nesse quanto naquele você tem vértice, foco e centro de curvatura. Vértice, foco, centro de curvatura. E eu quero aproveitar aqui para mostrar para vocês alguns raios de luz que têm uma direção especial, são chamados raios notáveis, tá? Raios notáveis. O primeiro raio notável é assim: se o raio entrar paralelo ao eixo principal, né? O eixo principal está aqui, ele está paralelo ao eixo principal, ele vai refletir pelo espelho, passando pelo foco. Passa pelo foco. Repare que o espelho côncavo, ele é um espelho que vai convergir o raio de luz, né? Olha só, vou tentar mostrar com laser aqui para você, ó. Ó, o espelho côncavo, tá vendo? Ele converge o raio, ó, né? Se o raio bate embaixo, ele sobe, se o raio bate em cima, ele desce. Dá para ver aí? Tá certo? O espelho convexo,
Opa, caiu o espelho, ainda bem que é de plástico. O espelho convexo, esse convexo meu não está muito bom, mas ele faz o raio subir. Ó, o raio sobe, se ele bater embaixo ele desce. Tá? Acho que eu tenho um convexo um pouco melhor aqui. Deixa eu ver se nesse eu mostro melhor. Olha lá, raio sobe, certo? E aqui se bate embaixo, o raio desce. Né? Então ele espalha o raio de luz, o convexo espalha e o côncavo concentra. Tá bom? Bem, aqui no espelho convexo então vai acontecer assim. Se o raio entrar paralelo ao eixo principal, ele vai sair na direção do foco. Ele vai sair na direção do foco, tá? Só que ele sobe. É um espelho que diverge a luz. Então o raio entrou paralelo, saiu na direção do foco que fica lá dentro do espelho. É um foco virtual, beleza? Um outro raio importante é o raio que vai entrar bem no vértice, vai bater no vértice. Se ele bater no vértice, né, ele vai sair formando com o eixo principal o mesmo ângulo. Então vou contar aqui um quadradinho quase 2, um quadradinho quase 2, vou marcar esse ponto, ele sai aqui, e este ângulo fica igual a este. Esse aqui é alfa também, né? Vou mostrar aqui, ó. Se eu tiver um raio entrando no vértice, ele vai sair formando o mesmo ângulo. Alfa, tá? Então, se pegar bem no meio do espelho, sai formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Tá bem? E o terceiro raio, ele vai entrar passando pelo centro de curvatura, vai bater no espelho e vai voltar em cima dele mesmo. Assim, ó, pum, né? Volta em cima dele mesmo, se ele passar no centro de curvatura. Aqui, se ele passar na direção do centro de curvatura, se ele vier na direção do centro de curvatura, ele bate e volta em cima dele mesmo. Tá? Então são 3 raios notáveis, 3 raios especiais, tanto para o espelho côncavo como com convexo, eles funcionam praticamente da mesma forma. Né? Para que vão servir esses raios? Para a gente conseguir, dado um objeto na frente do espelho, prever como vai ser a imagem que ele vai formar, fazendo o desenho dessa imagem, utilizando esses raios notáveis. Tá bem? Beleza. Bom, gente, a partir daqui nós vamos fazer 2 questõezinhas da apostila, tá? Para a gente poder ir tomando pé de como funciona isso daqui. Vou apagar, né? Vocês têm o vídeo gravado, pode pausar, pode olhar, então não há necessidade de eu esperar vocês copiarem. Mas é importante que façam esse registro, como se estivesse em sala de aula, tá bom? Então vamos lá. Página 194 da nossa apostila 1, do caderno 1, né? Frente 2. Traz um exercício que fala o seguinte: os espelhos esféricos gaussianos podem ser usados como fogões solares, de acordo com a figura abaixo. Responda, né? Então, realmente, alguém teve uma ideia de pegar um espelho côncavo, colocar um suporte aqui, aí a pessoa vem, coloca uma panela aqui, os raios solares incidem paralelamente uns aos outros aqui, ó. E o que acontece? Se você estiver apontando o seu espelho diretamente para o Sol, esses raios vão estar paralelos ao eixo principal e vão convergir para onde mesmo? Quando o raio entra paralelo ao eixo principal, converge no foco. Então, se você colocar a sua panela no foco, ela vai concentrar os raios de luz, né? Ou seja, vai concentrar calor e você consegue cozinhar alguma coisa, ferver uma água, cozinhar um feijão, ou seja, lá o que você quiser, né? Isso é o famoso forno solar, tá certo? Usando um espelho parabólico. Né? Eles usam o espelho parabólico, não é exatamente esférico, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Então aqui está perguntando, que tipo de espelho deve ser usado, né? Então, resposta, espelho côncavo. Espelho
côncavo, certo? Ou parabólico, Em que ponto notável do espelho deve ser colocado o fundo da panela? Então, como os raios vão entrar paralelos, vão convergir no foco, né? Então, o fundo da panela deve ser colocado no foco do espelho. No foco. Construa um esquema com o espelho, o eixo principal, o vértice, o foco principal e os raios notáveis necessários para o funcionamento do fogão solar. Então, basicamente já está aqui o esqueminha, tá? Se você quiser, pode ser esse mesmo que eu desenhei aqui. Os raios de luz vindo, né, paralelamente e convergindo aqui para a panela, onde vai ocorrer a concentração de calor, a concentração do aquecimento. Beleza? Então tá aí nossa primeira questão, né? O espelho côncavo pode ser usado para isso. O espelho côncavo, ele também funciona como um espelho de aumento, aqueles espelhos que no banheiro você usa para fazer uma maquiagem, né? As meninas, claro. Ou, enfim, olhar o seu rosto com mais detalhes, ampliando, é o espelho côncavo. Ele funciona para isso. É um espelho de aumento. É usado também em grandes telescópios para ampliar as imagens. Espelhos bem feitinhos, bem certinhos nos telescópios. O próprio Hubble tem um espelho grande desse, quase 2 metros de diâmetro. Enquanto o espelho convexo, né, aproveitando já para falar para vocês, esse espelho aqui tem uma utilidade um pouco mais reduzida. Para que ele vai servir? Dá para reparar aí que as imagens, né, você deve estar vendo a imagem do quarto aqui, deve estar vendo uma geringonça, na verdade é uma esteira que eu uso para caminhar, que eu estou usando como apoio. Mas aqui, ó, você tem imagens reduzidas. Então esse espelho ele é usado para ampliar o campo visual. Então são aqueles espelhões que às vezes a gente encontra dentro de supermercados, em estacionamentos, né, às vezes no interior de ônibus, em que você olha para ele, as imagens são menores, porém o campo visual é maior. Então ele serve para aumentar o campo visual, formando imagens virtuais, direitas e menores. Tá? Beleza? Muito bem. Então vamos para a questão número 2. Vamos para a questão número 2, que dá um espelho convexo e 3 pontos. Um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C aqui. E a pergunta é a seguinte: a luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo visto na figura abaixo. Os raios refletidos nos pontos A, B e C do espelho têm respectivamente ângulos de reflexão θA, θB, θC, tais que ele quer que você ordene do maior para o menor. Tá? Então vamos lá, vamos começar por esse ponto aqui de cima. Ó. Imaginar que um raio de luz bata aqui. Ora, se ele bater nesse ponto, ele vai subir sobre ele mesmo, ele vai sair em cima dele mesmo. Lembrando que sempre o ângulo de incidência tem que ser igual ao de reflexão em relação à reta normal. A reta normal está aqui mesmo. Ó. Então esse raio está incidindo em cima da normal, batendo bem no vértice do espelho e voltando em cima dele mesmo. Já um raio que bata aqui, ó, no ponto C, se nós traçarmos uma normal aqui, né, uma normal quer dizer uma reta perpendicular nesse ponto, formando 90 graus, este é o ângulo de incidência e este é o ângulo de reflexão, e um tem que ser igual ao outro. Quer dizer que aqui o θC tem aproximadamente essa dimensão. Tá? Aqui o θB é igual a 0, que saiu em cima da normal. E agora vamos pensar no raio aqui no ponto A. Repare bem, ó, incidiu no ponto A, uma reta normal aqui ao ponto A, 90 graus aqui no ponto A, e o raio saindo, formando o mesmo ângulo com a normal. Esse ângulo igual a esse e igual a R. Esse ângulo é o θC, perdão, θA. Repare que o θA ficou maior do que todos, né? Então, na ordem decrescente, nós temos θA maior que θC, maior que θB. E essa é a resposta da questão
número 2. Alternativa B. Teta A, teta C, teta B. Certinho, gente? Beleza? Bom, então tá aí. Acho que deu para ter uma ideia preliminar, né? Nós vamos voltar nesse assunto, obviamente, provavelmente no nosso tempo real de aula, mas eu gostaria que vocês já fossem tentando fazer as questões 3, 4 e 5, com base nisso que nós vimos, né, que são os conceitos dos raios notáveis. Tá? Então vou anotar aqui, ó, fazer exercícios 3, 4 e 5, certo? Página 195. Qualquer coisa eu estou no grupo, estou no WhatsApp para tirar dúvidas também, né? Ou lá no momento da nossa aula em tempo real, nossa live. Tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Aí então, nossa primeira aula gravada. Até logo.